Amém? Quando eu ler, diz assim, Lucas 19, 18 e 35 em diante, que fala sobre a cura do cego de Jericó. E aconteceu que, chegando ele perto de Jericó, estava um cego, assentado junto ao caminho, mendigando. E ouviu passar a multidão, e perguntou o que era aquilo. E disse-lhe que Jesus, o Nazareno, passava. Então clamou, dizendo, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E os que iam passando repreendiam, para que se calasse, mas ele clamava ainda mais, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então Jesus, parando, mandou-lhe que trouxesse. Chegando, perguntou-lhe, e dizendo, o que quer que eu te faça? E ele disse, Senhor, que eu veja. E Jesus lhe disse, vê, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu glorificando a Deus. E todo o povo, vendo isso, dava louvores a Deus. Amém? Amém. Aleluia. A gente vê aqui o cego de Jericó. Ele viu a multidão. Ele viu aquele alvoroço. Ele falou assim, o que é isso? O que é isso? E chegaram a ele e disseram, é Jesus, o Nazareno. É Jesus que está passando. E ele pensou logo, ele não pensou nenhuma de duas vezes não. Ele falou assim, hoje é o dia da minha vitória, hoje é o dia da minha bênção, hoje eu vou ser abençoado. E ele começou a clamar, dizendo, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E o povo vendo isso, cala-te, ele não vai te ouvir, como acontece muitas vezes na nossa vida. Aí então estão clamando, estão buscando a Deus, e o povo diz, está fazendo o que ali daquela igreja? Está fazendo o que ali? Faz tanto tempo que tu ali, cadê? Até agora nada. Cadê tua bênção? Cadê tu que tu tanto pede? Cadê? Mas a Bíblia diz que é tudo do tempo do Senhor. A Bíblia diz, pedir, e dá-se-vos-á. Pedir, é buscando. Pode ser, vir hoje, pedir e já receber a bênção. Mas tem hora que demora, é tudo do tempo do Senhor. E ele não desistiu, o povo de cala-te, ele clamou ainda mais. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia. E ele clamou mais alto. E quando ele clamou Jesus, traga ele até mim. E Jesus chegou para ele. Jesus não precisava perguntar, ele não sabia o que ele queria. Mas Deus, ele não dá nada a nós. Ele não quer dar nada a nós de bom beijar. Ele quer que nós chegamos, temos intimidade com ele, chegar até ele, dobrar o nosso joelho, falando com ele, através da oração, e receber a vitória, receber a bênção. E a gente disse para e disse-lhe, o que quer que eu te faça? E ele disse, que eu veja. E Jesus disse, vê, a tua fé te salvou. Olha, a tua fé, através da fé, a fé, que nós vamos ver aqui, que nós vamos ler a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, nós vamos ver que foi através da fé, que os nossos irmãos devem ter passado a receber o bênção, a receber a vitória. Então é só nós ter fé e não duvidar, é só ter fé, sempre ter fé, sempre ser fé do Senhor, que Deus pode fazer, Ele vai fazer, Ele vai operar. E foi através da fé que Deus disse, vê, a tua fé te salvou. Mas se nós estivermos duvidando, será que Deus pode fazer? Será que eu vou receber? Será? Nunca recebe. Porque eu conheço duas irmãs. Uma é contando vitória direto, fazendo culto e ação ligada, sempre me chama, eu vou, realizo o culto. Mas outra, porque minha irmã recebe bênção, não sei o quê, porque ela não acredita assim, será que eu vou ser abençoado? Eu não sei o quê. Mas tem que ter fé. Sem fé é impossível agradar a Deus, a Bíblia fala. Então é ter fé, acreditar. Eu tenho certeza que Deus vai realizar, Deus vai fazer. Mas também tem que ter paciência. Igual o rei Davi. Ele diz lá em Salmo 40, eu clamei ao Senhor, esperei com paciência. E ele se inclinou para ouvir o meu clamor. Ele teve paciência. Ele esperou o tempo certo do Senhor. Tem que ter paciência, esperar o tempo certo, porque muitas vezes Deus é usando a nossa fé, ver até onde a gente vai, até onde a gente chega. E se ele parasse, se o cego chegar, é mesmo, né? A multidão está aqui, um chama de lado, uma peça de lado, ele não vai me ouvir. Mas não, ele não deixou isso oprimir ele não deixou isso parar ele. Ele falou, espera aí. Ele falou assim, espera aí, isso aqui não vai me parar não, espera aí. Desse jeito que eu estou clamando, ele não vai me ouvir não, eu vou clamar mais alto, vou gritar mais alto. Ele gritou mais alto, e Jesus aí viu ele, escutou o seu clamor. Ele disse, venha até mim. Jesus disse, o que quer que eu te faça? Que eu veja. Aleluia. Então nessa manhã Deus pergunta para mim, para você, o que quer que eu te faça. Aleluia. Diga para Deus o que quer que Ele faça na tua vida, que só Ele pode realizar. Só Ele pode realizar, porque o que a gente pode realizar, Deus não vai fazer. Ele deixa para nós fazer, porque nós podemos.
Nós temos capacidade para fazer, mas aquilo que nós não podemos, nós pegamos na mão dele, que ele faz. Porque a Bíblia fala que para Deus nada é impossível, que não tem nada que ele não possa fazer. E ainda, igreja, ele é o mesmo de ontem e de hoje, e será para todo sempre. O mesmo Deus que curava do passado, que curava, que fez cego ver, fez surdo falar, fez aleijado andar, é o mesmo de hoje. É o mesmo de hoje, ele é o mesmo ainda, ele não mudou. Ele não mudou, a gente muda, mas Deus não, ele continua sempre sendo o mesmo. Ele morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou e vive para todo sempre, ele está vivo. Aleluia! Então clame, busque ao Senhor, diga para ele o que você tanto almeja, diga para ele, ele pergunta o que quer que eu te faça. Então diga para ele, Deus, é isso, 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 ele vai fazer na tua vida. Aleluia! Deus é maravilhoso. Quando nós dobramos o nosso joelho, fomos até ele e oração, Deus responde. Deus, ele clama. Aleluia! Deus é fiel, Deus é maravilhoso. Então, faça como o cego aqui, ele não parou, o cego de misericórdia, ele não parou, ele não clamou. Porque muita gente desiste, vou mais não vou clamar mais não sei o que, para. Mas não é parar, é ir até o fim da caminhada. Amém. Porque nós vamos ver aqui, que nós vamos ler lá o capítulo 18, vamos ver da viúva insistente, que ela insistia para resolver sua causa. E o juiz disse, não, vem tal dia, mas ela não desistiu. Ela foi clamando, ela foi buscando. Ela foi lá, ele dizia, vem tal dia, chegava tal dia, ele minha causa aí. Hoje não, vem amanhã. Mas chegou uma hora que ela disse, peraí, para parar de me perturbar, eu vou resolver a causa. Eu vou resolver a mesma coisa com o Senhor. A Bíblia diz, pedir, então peça, então clame. Se humilhe na presença do Senhor. Como ele fez, ele clamou, ele não teve vergonha de gritar, ele clamou, ele gritou, ele disse, hoje é o dia da minha bênção, eu não vou perder a minha bênção, será que eu vou ter outra oportunidade para ver ele, para receber minha vitória? E lá ele viu, ele recebeu, ele viu. Aqui, muito pode ver uma bênção só, aqui eu vejo duas bênçãos, não foi só a visão, ele recebeu outra bênção, que foi ver Jesus face a face. Uma foi a visão dele, e a outra foi a primeira coisa que ele viu na frente dele, a face do Senhor. Aleluia, mas em breve nós vamos contemplar a face do Senhor, vamos estar junto com ele, na glória, adorando ao Senhor, aleluia. Então, meus amados irmãos, o segredo é clamar, é ter fé, porque fé, ele vence montanha, porque a Bíblia fala que nós chegar para o monte e dizer, monte, regue-te, peço-te tu marcha, será feito, é nós chegar para o nosso problema, para a nossa dificuldade, dizer, se resolva, seja realizado, e ele vai ser realizado, só nós ter fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. É nós clamar, nós pedir com fé. Você orou, pediu com fé, já termina, já agradecendo, Senhor, eu já vejo minha vitória na minha mão. Aleluia. Deus é maravilhoso. Meus queridos, meus amados irmãos, eu falei assim, eu vou fazer uma campanha de oração. Eu comecei a fazer jejum pela manhã e orar pela meia-noite. E Deus, uma das coisas, Deus já tem me respondido. Né? Deus tem me respondido. Eu pedindo ao Senhor uma serva, uma varoa para estar do meu lado. E Deus já atendeu. Aleluia, tem coisa que nem precisa nós estar correndo atrás. Deus manda. Só nós pedir, nós estar buscando. Clamar o Senhor. Buscar, pedir. Eu disse, eu vou fazer uma campanha de oração, eu vou orar pela madrugada, e o Senhor vai me atender, porque eu sei, Senhor, que o Senhor atende, Pai, aquele que ora, aquele que busca, o Senhor atende, aquele teu filho fiel que te busca, o Senhor vai atender, e Deus atendeu, né? Então é isso, então ore, busque ao Senhor, aquilo que tanto você almeja, que tanto que você busca, clame, peça, continue. Pastor, você não sabe quanto tempo eu estou pedindo, mas continua que no tempo certo Deus vai atender. Amém. Deus vai atender. Deus vai atender. Eu já ia fazer agora em janeiro 2 meses que eu estava só. Mas eu falei assim, peraí, agora sim eu vou receber, agora eu vou dobrar meu joelho, vou buscar, vou clamar o Senhor, aquele que pode fazer, aquele que pode realizar. E eu clamei, eu busquei. E Deus respondeu. Deus botou ela na minha vida. Para nós viver juntos. Adorando e exaltando ao Senhor Jesus. Então busque. Então clame ao Senhor.
Não importa seja o que você tanto almeja, que você tanto precisa. É só clamar a Ele que Ele realiza. Para nós pode ser impossível, mas para Deus não. Para Deus nada é impossível. Não tem nada que Ele não possa resolver. Não tem nada que Ele não possa fazer. Aquilo que nós oramos já não tem mais jeito, mas para Deus tem. Amém. Aí nós vemos lá Pedro, na pescaria. Ele passou a noite todinha pescando. Para ele era impossível, não tem mais jeito. O peixe aqui foi tudo embora, não tem mais peixe aqui não. Mas depois, Deus disse: ei, volta, vai pescar. Volta para o mar alto. E ele disse: Senhor, passei a noite todinha, nada apanhei, nada pesquei. Mas como é o Senhor que manda, eu irei. Quando é o Senhor que dá a ordem, eu irei. E ele foi, jogou a rede. Quando jogou a rede, era tanto peixe que nele ele aguentava só. Ele deu sinal para os amigos dele, Tiago e João, ir até ele, ajudar ele. E ele foi lá, clamou, ele chamou e foi ajudado. E os 2 barcos veio cheio, que casia pique, casia fudando. Então, tem coisa que nós queremos fazer na nossa hora, mas tem o tempo do Senhor. Nós queremos fazer no nosso jeito, muitas vezes quebramos a cara, como Pedro. Pedro, ele foi lá na hora dele, mas foi na hora errada. Mas ele não pegou, não apanhou. Mas quando ele foi do tempo certo, da hora certa, na hora que era para ele ir, ele foi, apanhou peixe, apanhou muito quantidade de peixe, que encheram 2 barcos. Aleluia. Então, vamos esperar o agir de Deus, vamos esperar a hora de Deus, do mandar de Deus, do agir do Senhor. Muitas vezes o povo diz: mas eu tentei tanto, vou desistir, vou parar. Não para. Deus disse para parar, não para. Se Deus não deu a última palavra, não tem. Porque muitas vezes fica o povo doente e Deus, o médico diz: já não tem mais jeito, ali é só a morte. Mas Deus não deu a última palavra vem do Senhor. E ele desistiu, ele parou, ele estava lavando a rede. Quem mandou? Quem? Deus disse: epa, por que está lavando a rede? Volta, vá pescar. E quando ele pescou, ele pegou quantidade de peixe. Muita quantidade de peixe. Então, eu acho que foi a maior pescaria dele. A maior pescaria que ele conseguiu pegar muito peixe, muita quantidade de peixe. Então, é só nós não desistir, ter fé. Ter fé. E orar sem cessar, orar sem parar. Orar, buscando constantemente, aleluia. Porque nós, quando quer algo, nós não desistimos até não conquistar. É a mesma coisa, tu está atrás de um seguinte, atrás de um peixe, vai ali, fala com um, fala com outro, não para até não conseguir. Então, a mesma coisa com o Senhor Jesus, não vamos parar até Ele nos abençoar, até Ele não entender, Ele vai ver, muita gente vai dizer: agora sim, está o momento certo, meu filho está me tomando, ele está precisando, eu vou entregar a bênção a Ele, vou entregar a vitória a Ele. Então, porque pode chegar muita gente sendo usada por Satanás, diz: para, não vai não se todo tempo tu está assim, não sei o quê, tu não vai para frente, nem para trás, fica aí paralisado, não sei o quê. Não dê ouvido, vá. Não dê ouvido, vá. Mesmo sem força para andar, vai venha se arrastando, mas venha até a presença do Senhor, vá buscando, vá adorando ao Senhor. Como aquela mulher de fluxo de sangue, 12 anos jorrando sangue, sem força. A Bíblia não fala, mas diz que era faca, deve ter até caído no meio da multidão, muito tempo ter passado por cima dela, mas mesmo assim eu não vou desistir, eu vou chegar até Jesus. Só tocar na sua veste, na veste dele, não precisa uma palavra dele, não precisa no toque dele, não precisa nada. Só eu tocar na veste dele, eu serei curado. Olha a fé dela, eu vou chegar lá, só eu tocar na sua veste, eu serei curado, eu serei abençoado. E ela foi, ela tocou, e logo foi curada. Aí Deus: espera aí. Alguém me tocou. Aí o discípulo: como é que ninguém pode... Olha, é a multidão que vai tirar. Mas esse toque foi diferente. Esse toque saiu poder, saiu virtude, saiu bênção. E ela toda tremenda foi lá e disse: fui eu. E ela recebeu a bênção. Então, igreja, não desista. Busque. Mesmo que o povo diga que é em vão, que não tem mais jeito. Você diga: não tem mais jeito para mim, mas para Deus tem. Para Deus tem. Porque eu não tenho nada que eu não dobrei meu joelho, não clamei ao Senhor para não receber. Mais uma coisa, mas Deus, Ele realiza
conforme o desejo do coração dele. Que ele tem coisas boas para nós. Muitas vezes nós queremos daquele jeito, mas Deus realiza de outro jeito. Não fique chateado, não fique triste por causa disso. Ele realizou do jeito dele. E ele tem coisas boas para nós. Melhor para nós. Então nós devemos a Deus, eu quero isso, e assim, assim. Mas faça o teu querer. Faça o teu querer, a tua vontade. Muitas vezes nós estamos orando por um parente, por alguém que está enfermo, está doente. Deus cura, e Deus leva. Mas foi a vontade do Senhor. Nós temos que atender. Temos que clamar a Ele, deixa Deus, está nas tuas mãos, seja feita a tua vontade. Como diz a oração do Pai Nosso, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. A pessoa pede a Deus, não acontece daquele jeito, fica chateada, não vou mais buscar Deus, não sei o quê. Mas foi do jeito do Senhor. Muitas vezes nós não entendemos, mas lá na frente nós vamos entender o trabalhar de Deus. Nós vamos entender porque foi desse jeito, foi daquele jeito. É como eu sempre oro, eu peço a Deus, seja feita a tua vontade, seja feita o teu querer. Né? Não importa, Senhor. Eu estou precisando disso e disso, mas seja feita a tua vontade do teu tempo. Porque tem que ser do jeito que o Senhor, ele tem coisa boa para nós. A vontade dele é boa, perfeita e agradável. Porque muitas vezes nós queremos algo e Deus já vê, nós sabemos o nosso futuro, que nós fizemos lá atrás, mas nós estamos sabendo o hoje, que nós estamos vivendo agora, mas o amanhã só pertence a Deus. Por isso que muitas vezes nós pedimos algo a Deus, Deus não faz, Deus não realiza, porque Deus não é agora o momento certo, não é agora. Não é desse jeito que Ele está pedindo. Eu vou fazer do meu jeito que vai ser melhor. Então, acredite, aceite o querer de Deus na nossa vida. Porque como aquele leproso chegou para Jesus, ele chegou para dizer, Jesus, se quiser, pode me tornar limpo. Ele deixou a vontade de Deus. Ele não chegou, Jesus, me cura, me limpa. Não, ele deixou a vontade do Senhor prevalecer na vida dele. Eu acho que ele saiu de casa pensando, eu vou até Jesus, vou ao encontro dele. Se ele me curar, tudo bem, eu serei curado. Mas se ele não me curar, continuarei assim. Porque foi a vontade dele. Chegou, Jesus, pode, quem quiser, me torna limpo. Jesus curou ele. Ele voltou glorificando a Deus. Foi limpo. Porque foi a vontade do Senhor, ele deixou a vontade de Deus prevalecer na vida dele. Então deixa a vontade do Pai, ela prevalecer na tua vida. Deixa a vontade do Senhor, ela venha prevalecer, como aqui, não dê ouvido à voz contrária. Não dê ouvido. Muitas vezes, pessoas falam, não desista. Tu só está perdendo teu tempo. Não sei o que, mas não desista. Seja fiel, tenha fé. Tenha fé que no momento certo, Deus irá abençoar com ele aqui, ó. O cego, ele não parou. Ele ouviu um falando do outro, ele ainda deu ouvido, ele clamou ainda, foi que ele clamou ainda mais alto. Jesus ouviu o seu clamor. Deus ouviu a sua oração, a sua súplica, o seu clamor, e ele disse, vem aqui, traga ele até mim. E ali Deus operou o milagre da vida dele. Deus operou milagre, Deus fez ele a enxergar. Ele enxergou, ele viu. E ali ele não precisou mais estar mendigando. Ele saiu daquela situação. Ali, agora eu posso trabalhar, agora eu posso tomar o serviço. Né? A Bíblia aqui não fala, não sei se ele tem família ou não, mas se ele tivesse família, ele poderia dizer, agora eu posso voltar para perto da minha família, para o meu lar. Não preciso estar aqui mais no meio do caminho, mendigando. Então, meus irmãos, minhas irmãs, chame Jesus, clame a Jesus. Porque onde Jesus chega, há milagre, há transformação, não continua do mesmo jeito. Nós vemos lá a viúva de Naim, ela ia sair da cidade para levar seu filho para ser enterrado.